Nesse vídeo eu vou colocar para os irmãos duas citações de dois pais da igreja. Um será Agostinho e o outro João Crisóstomo. Os dois estão inseridos no quarto século, que comprovam que um cristão pode perder a salvação, porque foi essa a crença que eles receberam da tradição apostólica dos 12, que confirmam que o homem, uma vez salvo, ele não é salvo para sempre. Ele pode perder a sua salvação. Que desfaz toda aquela compreensão que a maioria dos protestantes acreditam, que uma vez salvo, o cristão é salvo para sempre e não pode perder essa salvação. Mas nesse vídeo eu vou colocar essas citações para que os irmãos vejam a verdade sobre as doutrinas de Cristo. Portanto, tu que crês tudo isso, toma cuidado com as tentações, pois o diabo procura quem se perca com ele, para que o inimigo não te seduza, não somente por meio daqueles que estão fora da igreja, pagãos, judeus ou hereges, mas também para que não penses em seguir o exemplo daqueles vivendo mal mesmo dentro da igreja, entregues aos prazeres excessivos do ventre e da boca, impúdicos, dados a curiosidades vãs ou ilícitas, seja de espetáculos ou de remédios e adivinhações diabólicas, seja no luxo e na vaidade da avareza e da soberba, ou em qualquer outro tipo de vida que a lei condena e pune. Antes, cuida de te unires aos bons, que facilmente encontrarás se tu fores um deles, para juntos adorarem e amarem gratuitamente a Deus. Não penses, porém, que os homens perversos entrarão no reino dos céus, porque entram nos muros da igreja. Pois se não mudarem a si mesmo para melhor, no momento certo serão colocados à parte. Segue, portanto, o exemplo dos bons, tolera os maus, ama a todos, pois não sabes o que será no futuro aquele que hoje é mau. Não ames a injustiça deles, mas ama-os para que conquiste a justiça, pois não é só o amor de Deus que nos é ordenado, mas também o amor do próximo, em cujos dois preceitos se apoia toda a lei e os profetas. O diabo tenta não somente através das paixões, mas também através do medo dos insultos, das dores e da própria morte. Tudo, porém, o que a pessoa tiver sofrido, seja o que for, pelo nome de Cristo e pela esperança da vida eterna, e o tolerar com perseverança, tornará maior a sua recompensa, pois se ceder ao diabo, será condenado com ele. As obras de misericórdia, porém, juntamente com a piedosa humildade, conseguem do Senhor, que não permite que os seus servos sejam tentados mais do que podem suportar. Agostinho, quarto século. Vós, porém, irmãos, não andais em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Estando, por assim dizer, em noite sem luar, nela andamos. Deus nos concedeu, no entanto, uma lâmpada brilhante, acesa pela graça do Espírito Santo em nossas almas. Mas alguns, na verdade, tornaram esta luz recebida mais esplêndida e fulgurante, como Pedro e Paulo e todos aqueles santos. Outros, contudo, a extinguiram, como as 5 virgens, os que naufragaram na fé, o coríntio fornicador e os gálatas em contenda. Por isto, diz agora Paulo, não extingais o Espírito, isto é, a graça. É costume assim denominar a graça do Espírito. A vida impura a extingue. Efetivamente, se partirmos tendo as lâmpadas acesas, entraremos no tálamo do esposo. Se estiverem apagadas, de modo algum. João Crisóstomo, no quarto século. Eu deixei o testemunho desses dois pais da igreja, que estão inseridos no quarto século, para mostrar que a doutrina de Cristo, os evangelhos, as cartas de Paulo, mostram que o homem, uma vez salvo, ele pode perder a sua salvação. Desde que eu me converti, há alguns anos atrás,
O Senhor tem me mostrado, nas passagens no Novo Testamento, principalmente, que o homem, o cristão, pode perder a sua salvação. Mas eu li esses dois grandes nomes da antiguidade cristã, dos pais da igreja, que foi Agostinho e João Crisóstomo, que estão inseridos no quarto século, para mostrar para os irmãos que o homem, o cristão, ele pode perder a sua salvação. Não é uma vez salvo, salvo para sempre, como muitos entendem. Porque para a maioria dos protestantes, pelo menos aqui no Brasil, eles acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quando eu me converti, Deus me deu essas revelações direto com a palavra de Deus. Mas como eu já venho colocando nos vídeos anteriores, esse dado que a salvação não se perde, isso veio do legado da Reforma Protestante, no século XVI, com Calvino, com Lutero, entre outros reformadores. Eles é que fizeram esse tipo de interpretação, por causa de que eles negaram o livre-arbítrio no homem. E uma vez salvo, salvo para sempre, porque ele não possui liberdade, livre-arbítrio. Então tudo está nas mãos de Deus, ele foi selado para todo sempre. Mas essa não foi a doutrina que nasceu em Pentecostes, a doutrina cristã dos apóstolos. Os primeiros pastores, doutores da igreja, tanto no universo grego como no mundo latino, eles afirmam o contrário. Eu acabei de citar esses dois nomes, mas eu poderia citar dezenas, centenas de citações que comprovam que o homem, o cristão, pode perder a sua salvação. A salvação não está garantida, ela só será garantida realmente, selada, após a ressurreição. Então é preciso vigiar. Eu venho pregando isso desde que eu me converti, mas parece que as pessoas não entendem o que eu estou querendo dizer. Mas eu citei esses homens que confirmam que eles também interpretavam dessa forma, porque eles receberam da tradição apostólica, estavam perto do advento de Cristo. E já se passaram 2000 anos de cristianismo. E as coisas mudaram. Mas o rompimento, na verdade, ocorreu na Reforma, como eu já venho falando muito nos meus vídeos, por causa da negação do livre-arbítrio. Todo o problema gira em torno do livre-arbítrio. Os reformadores negaram o livre-arbítrio. Então, ocorreu uma série de outras interpretações, de outros pontos, que, vamos dizer, na teologia reformada, eles não aceitam que um homem possa perder a salvação. Isso veio da Reforma. Mas todos os pais da igreja, do primeiro até o sétimo século, vamos assim dizer, eles confirmam ao contrário. Eles afirmam que o cristão pode perder a sua salvação. Se ele entrar, viver no mal, se ele voltar ao vômito dos pecados anteriores, se ele descuidar na sua vida e começar a não perdoar, a sentir ódio de pessoas, e uma série de coisas, como aquelas 10 virgens, porque só 5 foram prudentes. Aqui nesse vídeo eu coloco essas citações, somente 2, mas posteriormente eu vou estar falando mais sobre a salvação. Mas eu deixo bem claro para os irmãos, é uma pesquisa científica que eu venho fazendo há muitos anos, e fez parte até da minha dissertação de mestrado na PUC-Rio, que comprova que o homem ele pode perder, quer dizer, o cristão ele pode perder a sua salvação. Isso foi ensinado pela doutrina dos primeiros pastores e doutores da igreja. Isso nasceu em Pentecostes, está inserido nos primeiros séculos do cristianismo. Então eu citei Agostinho e João Crisóstomo, 2 grandes doutores da igreja do quarto século. Mas eu poderia ter citado outros nomes, Justino de Roma, Irineu de Leão, Inácio de Antioquia, Orígenes de Alexandria, Clemente de Alexandria, Jerônimo, todos eles confirmam isso. Então eu recebi de Deus as revelações após a minha conversão, e depois, uns anos mais à frente, eu vim descobrir que todos os pais da igreja confirmam a minha interpretação. Então quer dizer que eu não estou trazendo algo novo para a igreja. É uma doutrina antiga que nasceu lá em Pentecostes, no primeiro século. E que foi no período da Reforma que houve essa ruptura de interpretação, onde
aqueles 5 pontos do calvinismo sobre a depravação total do ser humano, a graça eficaz, a graça irresistível, a predestinação ou eleição incondicional e outros pontos da doutrina reformada calvinista, que não é compatível com os ensinamentos dos apóstolos e não está inserido no Novo Testamento, nem nas cartas de Paulo. Então eu deixo aqui para os irmãos uma comprovação científica, que tem muita fé, mas que é um dado científico que eu já venho pesquisando há muitos anos e que toda a igreja primitiva confirma aquilo que eu estou colocando aqui. Então, se você afirmar que o homem não perde a salvação, você está rasgando a Bíblia, você está anulando o Espírito Santo, você está jogando toda uma tradição dos primeiros séculos e nomes como Agostinho, Jerônimo, eruditos da igreja primitiva, homens fiéis ao Evangelho, que foram, na sua grande maioria, martirizados. E isso é um dado impossível de se conceber. Você não pode fazer isso. Nenhum irmão, nenhum pastor do século XX, do século XXI, ou de épocas passadas, pode anular a força da tradição dos primeiros séculos do cristianismo, porque seria como se fosse uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu deixo esse alerta para a igreja, porque é uma revelação profética que eu tive no momento após a minha conversão, mas que toda a igreja primitiva, patrística, nos primeiros séculos, confirmam essa interpretação das Escrituras.